Em uma época de esplendor e sabedoria, onde Jerusalém se erguia como um farol de conhecimento e fé sob o reinado do sábio rei Salomão, uma figura enigmática brilhava discretamente, tecendo sua própria história entre os pilares de ouro e os corredores de pedra do vasto palácio. Seu nome era Naamá, a Amonita, conhecida não apenas por sua origem estrangeira, mas também por seu espírito indomável e sua beleza serena. Naamá nasceu em Amon, uma região além das fronteiras do reino de Israel, conhecida por suas fortes tradições e pela adoração a deuses distintos dos adorados em Israel. A terra de Amon era marcada por vales férteis e cidades fortificadas, um testemunho das habilidades e do espírito resiliente de seu povo. Neste cenário, Naamá cresceu imersa nas tradições e na cultura amonita, aprendendo as práticas de seu povo, desde a agricultura até os rituais religiosos. Desde cedo, Naamá demonstrou uma curiosidade insaciável e uma inteligência aguçada. Ela era conhecida por sua capacidade de ouvir e aprender rapidamente, traços que a destacavam entre seus pares. Naamá era igualmente admirada por sua beleza, que não residia apenas em sua aparência, mas também em sua compaixão e força de caráter. Ela possuía uma graça que transcendia o físico, uma luz interior que brilhava intensamente, refletindo sua bondade e sabedoria. Desde cedo, Naamá demonstrou uma curiosidade insaciável e uma inteligência aguçada. Ela era conhecida por sua capacidade de ouvir e aprender rapidamente, traços que a destacavam entre seus pares. Naamá era igualmente admirada por sua beleza, que não residia apenas em sua aparência, mas também em sua compaixão e força de caráter. Ela possuía uma graça que transcendia o físico, uma luz interior que brilhava intensamente, refletindo sua bondade e sabedoria. A escolha de Naamá como esposa para Salomão foi cuidadosamente deliberada. Seu caráter e inteligência foram considerados tão importantes quanto sua linhagem. Os conselheiros de Salomão viam em Naamá uma mulher capaz de navegar pela complexa dinâmica da corte israelita, alguém que poderia trazer uma nova perspectiva e talvez até influenciar o rei para o bem maior de ambos os reinos. A partida de Naamá de Amon foi marcada por emoções conflitantes. Embora honrada por seu papel em fortalecer os laços entre Amon e Israel, ela sabia que estava deixando para trás sua terra natal, sua família e tudo o que conhecia. Este momento foi tanto uma despedida quanto um rito de passagem sinalizando o início de sua nova vida em Israel. Naamá enfrentou essa transição com uma mistura de coragem e determinação, pronta para enfrentar os desafios e oportunidades que essa nova jornada lhe reservava. O impacto dessa mudança não se limitou a Naamá. Ecoou através de Amon e Israel, simbolizando uma nova era de diplomacia e entendimento mútuo. Naamá, agora a caminho de se tornar parte da corte de Salomão, carregava consigo a esperança de uma paz duradoura e a promessa de uma união que poderia transcender as diferenças culturais e políticas. A cerimônia de casamento foi um evento esplêndido, marcando a confluência de duas culturas. Realizada em Jerusalém, contou com a presença de dignitários de ambos os reinos, testemunhando um momento histórico de aliança e promessa. Naamá, embora distante de sua terra natal, foi acolhida com grande honra e respeito, simbolizando não apenas a sua integração à família real de Israel, mas também a integração de seu povo na esfera de influência e amizade de Salomão. O casamento de Naamá com Salomão não foi uma simples formalidade. Representava uma delicada tapeçaria de diplomacia, esperança e estratégia política. Naquela época, os casamentos entre a realeza eram fundamentais para forjar alianças, selar a paz entre nações e garantir a estabilidade política, tanto que, segundo o texto bíblico, Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Essas mulheres vieram de muitas nações diferentes, incluindo os moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas. A Bíblia menciona que essas alianças matrimoniais com mulheres estrangeiras levaram Salomão a se desviar de seus caminhos e a adorar outros deuses,
o que, de acordo com o relato bíblico, desagradou a Deus. A escolha de Naamá como uma das esposas de Salomão refletia um desejo profundo de fortalecer os laços entre Israel e Amon, dois reinos frequentemente em tensão, mas buscando um terreno comum para a coexistência pacífica. A chegada de Naamá ao palácio de Salomão não foi apenas um marco pessoal, mas também um momento de significativa interseção cultural e política. Integrar-se à corte de Israel, com suas ricas tradições e profundas convicções religiosas, apresentou para Naamá tanto oportunidades quanto desafios. Sua jornada dentro desses muros de pedra é uma história de adaptação, influência e identidade. O papel de Naamá na corte de Salomão foi moldado não apenas por sua posição como uma das esposas do rei, mas também por sua visão única e capacidade de influenciar positivamente o ambiente ao seu redor. Ela se envolveu ativamente em iniciativas culturais e educacionais, buscando enriquecer a vida no palácio e no reino como um todo. Naamá utilizou sua posição para promover a arte, a literatura e o diálogo intercultural, contribuindo para o florescimento de uma era dourada sob o reinado de Salomão. Na corte de Salomão, Naamá emergiu não apenas como uma figura de destaque por sua nobreza e graça, mas também por seu papel crucial como uma agente de influência e diplomacia. Sua posição única, enraizada em duas culturas distintas, permitiu-lhe atuar como uma ponte vital entre Israel e Amon. E além, ela se tornou uma conselheira essencial em negociações, oferecendo perspectivas que equilibravam a sabedoria política com a compreensão das nuances culturais. Naamá não apenas apoiava Salomão em suas decisões diplomáticas, mas muitas vezes servia como uma emissária não oficial, comunicando-se com delegações estrangeiras com uma habilidade que só poderia vir de alguém que pertencia a dois mundos. Sob a influência de Naamá, Salomão adotou uma abordagem mais matizada em sua política externa, que valorizava a diplomacia sobre a conquista. Ela ajudou a moldar um reino que era tão respeitado por sua sabedoria e justiça quanto era por sua força. O legado de suas ações pode ser visto nas alianças duradouras que Salomão formou com nações vizinhas, muitas das quais foram solidificadas sem conflito. A relação entre Naamá e Salomão representa um dos aspectos mais fascinantes e complexos da história bíblica. Embora inicialmente arranjado por motivos políticos, o casamento entre a princesa amonita e o rei de Israel evoluiu para uma profunda conexão, influenciando tanto a governança quanto o desenvolvimento espiritual e cultural do reino. Salomão, conhecido por sua sabedoria sem precedentes, encontrou em Naamá não apenas uma esposa, mas uma verdadeira parceira intelectual. Ela possuía uma perspicácia e um entendimento do mundo que desafiavam e complementavam os do rei. As discussões entre Salomão e Naamá abrangiam uma ampla gama de tópicos, desde questões de governança e justiça até os mistérios da fé e o propósito da vida. Essa troca de ideias enriqueceu o pensamento de ambos, contribuindo para um ambiente de constante aprendizado e inovação no palácio. Como em qualquer relação, a união entre Salomão e Naamá enfrentou desafios. A necessidade de equilibrar as expectativas e responsabilidades de seus papéis reais com a vida pessoal exigia constantes ajustes e compromissos. Além disso, a diversidade de crenças e práticas religiosas no reino apresentava questões complexas sobre como integrar e respeitar diferentes tradições culturais e espirituais. Do fruto do casamento nasceu Reobão, filho de Naamá e Salomão. Ela estava profundamente comprometida em ensinar a Reobão os valores essenciais que ela acreditava serem fundamentais para um governante justo e sábio. Esses incluíam a compaixão, a justiça, a humildade e a importância do conhecimento. Ela entendeu que esses valores eram cruciais não apenas para a liderança eficaz, mas também para a manutenção da harmonia e da prosperidade em um reino diversificado. Naamá também enfatizou a importância da sabedoria e do conhecimento continuamente buscados, uma lição que ecoava os próprios valores de Salomão. Ela encorajou Reobão a aprender não apenas dos textos e tradições de Israel,
mas também de outras culturas e nações. Esta educação abrangente visava dotar Reobão de uma compreensão ampla do mundo, uma característica essencial para a liderança sábia e informada. Além dos ensinamentos formais, Naamá modelou para Reobão o que significava ser um líder responsável e atencioso. Através de suas ações e decisões, ela demonstrou a importância de ouvir seus súditos, de ponderar cuidadosamente as decisões e de agir sempre com o bem-estar do reino em mente. Essas lições práticas de liderança estavam enraizadas na vida cotidiana do palácio e nas interações de Naamá com outras figuras do reino. Apesar dos esforços de Naamá, a história mostra que Reobão enfrentou desafios significativos em seu reinado, alguns dos quais podem ser atribuídos a desvios dos princípios que Naamá tentou incutir. No entanto, a dedicação de Naamá à educação de Reobão destaca a aspiração de que, através da orientação sábia e amorosa, as futuras gerações possam aprender a liderar com justiça e compaixão. Naamá, através de sua vida e ações dentro do reino de Israel, deixou um legado de influência cultural que transcendeu as barreiras políticas e geográficas. Sua contribuição para a promoção da paz e do entendimento mútuo entre diferentes culturas e religiões foi um marco no reinado de Salomão, moldando a sociedade israelita de maneiras que reverberariam por gerações. A história de Naamá nos lembra de que a verdadeira sabedoria não reside apenas no conhecimento acumulado, mas na capacidade de aplicar esse conhecimento de maneira que promova a paz e a harmonia. Na era atual, caracterizada por tensões geopolíticas e divisões sociais, a abordagem diplomática de Naamá para resolver conflitos e promover o diálogo intercultural é particularmente pertinente. Ela demonstra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, é possível encontrar soluções pacíficas através da compreensão e do respeito mútuos. Naamá nos ensina que a diplomacia baseada no diálogo aberto e honesto é fundamental para a construção de pontes entre comunidades divergentes. A história de Naamá ressoa com uma mensagem de esperança e de possibilidade. Naamá nos inspira a buscar a sabedoria, não apenas em palavras, mas em ações que promovam a paz e o bem-estar comum. Seu legado é um convite para que cada um de nós reflita sobre como podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e inclusiva. Se você se inspirou com a história de sabedoria e diplomacia de Naamá, compartilhe este vídeo para espalhar sua mensagem poderosa. Inscreva-se e deixe seu comentário para fazer parte da nossa comunidade que valoriza as histórias transformadoras. Explore outros vídeos que estão aparecendo na tela. Tenha uma semana abençoada.